Licitação sustentável. Você sabe o que é isso? Quer saber? Hoje a nossa conversa é com a advogada da União, Tereza Vilac, e nós vamos conversar sobre licitação sustentável. Tereza, é um prazer receber você aqui. Obrigada. Nos Justificando, e nós vamos conversar sobre a sua especialidade, que é licitação sustentável. Você poderia nos falar um pouquinho sobre o que é licitação sustentável, quando isso surgiu no mundo primeiro, depois no Brasil? Sim, eu agradecer o convite, um tema tão instigante, tão desafiador para a advocacia pública, com necessidade de esclarecimento e envolvimento de colegas da advocacia pública. Então, só quero louvar e agradecer aí essa abertura que você está nos dando. Eu que agradeço, que você é especialista no tema. Muito obrigada. A licitação sustentável não é uma peculiaridade da lei de licitações, é uma política pública brasileira, federal, e é um movimento internacional desde a década de 90. Desde 1992, com a Rio+20, com um compromisso internacional de que os estados devem estabelecer políticas que atuem em prol de um padrão mais sustentável, tanto de produção como de consumo. Então, a preocupação climática interferiu na criação dessa política pública de sustentabilidade para as compras estatais, é isso? Exatamente. Há uma relação muito, muito próxima entre o fortalecimento do movimento ambientalista, as pressões internacionais e a percepção de que há um limite da capacidade de suporte do planeta. Então, dentro de um regime capitalista, de que maneira esses padrões de consumo, tanto das pessoas, indivíduos, empresariais, como do próprio Estado, utilizando o seu poder de compra de uma forma mais consciente, de que maneira nós podemos impactar menos negativamente nessa capacidade de suporte. E ao contrário, não só nos aspectos ambientais, Márcia, mas também nos aspectos sociais. O Brasil, um país com tantas desigualdades sociais, a se considerar também de que maneira a inclusão social, por exemplo, da comunidade de catadores, do pequeno negócio, da agricultura familiar, de que maneira isso se insere na nossa legislação. Isso é muito interessante, Tereza. Quer dizer que, na verdade, essa questão da licitação sustentável, ela abrange não só aspectos ambientais em sentido estrito, mas também aspectos relacionados à inclusão social, é isso que você está dizendo? Exatamente, essa não é uma fala minha. Assim, tradicionalmente, na literatura, em termos clássicos, há o tripé da sustentabilidade. Considera a questão da preservação ambiental, a questão social, por exemplo, o movimento que houve em Joanesburgo em 2012, a declaração de lá, fala da importância da redução das desigualdades sociais e erradicação da pobreza. Então, de alguma maneira, a sustentabilidade também considera esse aspecto social, como por exemplo, a consideração de mão de obra local, que está previsto na 8666, no artigo 12. E também a questão da sustentabilidade econômica. O gestor público tem que pensar de que maneira implementar isso, mas de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o seu orçamento, pensando no menor preço, não restringir a competição. São desafios. Mas os desafios são postos e nós, advogados públicos, temos esse dever legal, ético e constitucional de dar suporte aos gestores na implementação disso. E esse movimento que criou, né, a demanda ou a política pública da licitação sustentável é um movimento que começou no âmbito internacional e veio para o nacional? Como é que isso se processou? Sim, eu vou adiantar um pouquinho o que eu estou tentando desenvolver em doutorado nessa relação das pressões do direito internacional e dos movimentos internacionais. O grande foco é realmente a União Europeia, com políticas que foram desenvolvidas lá. Há uma forte influência também do ICLEI. O ICLEI Brasil trouxe isso para cá, com pessoas muito importantes que atuaram nisso, como Raquel Biderman, a Laura Valente, trazendo essa concepção da inserção da sustentabilidade, mas há uma pressão
tanto da União Europeia como do Reino Unido, que tem um programa muito consistente, e da própria ONU. Então, de que medida os países vão efetivamente reduzir esses impactos nocivos? E foi constituída uma força-tarefa em Marrakech, que se pensou como nós vamos implementar e como a UNEP, quer dizer, a ONU, na sua perspectiva ambiental, vai dar suporte para a implementação das licitações sustentáveis nos diversos países interessados. A pesquisa que eu tenho feito mostra a influência do contexto internacional, e o Brasil não pode se apartar tanto para o seu mercado interno como para essas exportações também. Agora, no âmbito interno, Teresa, quer dizer, a introdução de uma obrigação legislativa, vamos dizer assim, de observância da sustentabilidade nas licitações é muito recente. Ela foi introduzida na Lei de Licitação em 2010. Em 2010. A Lei de Licitações, ela clarificou e afastou qualquer dúvida acerca dessa legalidade e constitucionalidade. Eu digo, o desenvolvimento nacional sustentável está no artigo mais importante da 8666, que é o artigo 3º, junto com a observância da isonomia, da legalidade, a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública, ou seja, é o nosso coração, é o nosso cérebro de quem atua com licitações, seja advogado, seja gestor. Mas muito antes disso, a própria Constituição de 88, quando diz no 225 que o Estado é responsável pela promoção de um bem-estar ambiental, tem o dever de preservar o meio ambiente, isso já é fundamento constitucional e ético suficiente para a implementação de licitações sustentáveis. Tanto que nós já tínhamos alguns programas, como o Estado de São Paulo, Minas Gerais, muito antes de qualquer alteração na lei de licitações. Agora, Teresa, é muito fácil para o operador do direito e para o leigo visualizar ao fato de uma licitação ter que ser sustentável quando nós discutimos projetos que envolvem o meio ambiente. Por exemplo, a usina de Belo Monte, ou a transposição do Rio São Francisco, ou agora a transposição aqui em São Paulo também para solver a questão da falta de recursos hídricos, enfim. Ou na questão de uma licitação para o lixo, né, urbano. Então, são situações onde é fácil visualizar. Agora, a lei de licitação, ela vai além disso. Né? Ela dá uma diretriz, uma normativa, uma diretiva que espraia esse dever de observância da sustentabilidade para toda e qualquer negociação feita pelo Estado. Você podia desenvolver um pouco Você isso? pegou o cerne da questão, que é essa mudança de paradigma, tanto na área jurídica, como na área de cultura organizacional, como em gestão pública, que é a sustentabilidade ser considerada não apenas nessas áreas que têm algum envolvimento ou repercussão ambiental, ou como você mencionou nesses seus exemplos, mas a sustentabilidade inserida no âmbito do direito administrativo e da gestão pública nas contratações, para qualquer obra, qualquer aquisição e qualquer contratação de serviço. É lógico que nós teremos situações nas quais talvez isso não seja viável, tanto economicamente como pelo próprio objeto contratual. Mas o que a experiência tem me demonstrado é que há uma possibilidade imensa a ser explorada e um fortalecimento tremendo, desculpa a minha linguagem até corriqueira, mas é isso, porque é uma coisa que me mexe muito, da advocacia pública. Nós nos fortalecermos com essa consultoria e o assessoramento jurídico nas licitações sustentáveis dos aspectos mais corriqueiros, das pequenas aquisições, as contratações de serviços continuados, a observância dessa legislação que é o aspecto social da sustentabilidade, na questão das reformas, das obras e construções públicas. O gestor público precisa de um advogado público preparado, com visão interdisciplinar, que possa lhe dizer como fazer essa licitação sustentável. Esse é o desafio. Eu falo, nós estamos numa fase de mudança de paradigma em gestão e, no meu modesto entendimento, no direito público e licitatório também, que é a assunção dessa nova função do advogado público, porque há um potencial gigantesco de mudança de um padrão de consumo nacional. É isso que eu ia te dizer, quer dizer, a partir do momento que a lei de licitação estabelece para o Estado
né, a realização de licitações sustentáveis, isso tende a mudar o panorama de toda a relação negocial que existe no Brasil. Até porque o Estado é um grande agente, né, das relações negociais do país. E isso acaba tendo uma influência no modo de produção de todas as empresas, tanto no âmbito de serviço quanto no âmbito de compra, né? E é esse o potencial do uso do poder de compra do Estado. O próprio Tribunal de Contas da União tem julgados que os ministros já reconhecem que há um potencial de compra do Estado em prol da sustentabilidade que não pode ser desconsiderado. É muito legal a gente ter uma Corte de Contas brasileira nossa que reconhece esse aspecto, porque o que acontece? Há uma mudança no padrão do mercado fornecedor. Por exemplo, até dezembro de 2014, mais de 66% das contratações sustentáveis federais tiveram como fornecedores as micro e pequenas empresas. Então mostra que não só além da necessidade e do potencial do desenvolvimento desse small business, desse pequeno negócio que são os empreendedores brasileiros, que nós sabemos o potencial que eles têm, a realidade nacional, a necessidade de envolvimento de outros agentes, que nós já temos iniciativas como do SEBRAE na formação disso, como dos próprios responsáveis pelas elaborações dos termos de referência. Como é que eu vou saber uma especificação sustentável? Como é que eu vou saber qual é o tipo de papel que deve ser? Nós temos uma série de ferramentas já falando governamentais sobre isso, mas há uma mudança que é um movimento crescente, não há retorno. Eu vejo pelas experiências internacionais, é movimento crescente, não há retorno. E a nossa felicidade, Márcia, como advogados públicos, é estarmos vivendo esse momento de transição. Podemos ser protagonistas de alguma maneira, né? Nas nossas pequenas esferas. Nas nossa limitação jurídica. Mas é muito rico, porque se o movimento está em formação no Brasil, de 2010, nós estamos em 2015, quem vai fazer essa doutrina jurídica? Quais são as ferramentas, os manuais, a produção acadêmica dos advogados públicos em prol e uma maior efetividade da nossa atuação como advogado público. Deixa eu te perguntar uma coisa, Tereza, e como isso está sendo instrumentalizado na prática? Quer dizer, nos editais de pregão, de licitações, concorrências, enfim, como vocês já estão trabalhando com isso na Advocacia Geral da União, enfim, os advogados públicos em geral? Eu vou dar um exemplo muito consistente aqui no estado de São Paulo. A Secretaria de Meio Ambiente tem um programa muito consistente, primeiro, na área estadual, de licitações sustentáveis, com diversos cadernos de contratações de serviços, são mais de 15 cadernos, e nesses cadernos já tem especificações sustentáveis, ou seja, o gestor público já tem como se socorrer. Tem o selo do Estado de São Paulo também da área ambiental. Na área federal, o Ministério do Planejamento tem mais de 800 itens de especificações de bens sustentáveis. Então, o gestor público não tem que se preocupar porque ele não detém a expertise para essa especificação técnica. Então já existe o CATMAT sustentável, que é o catálogo de materiais sustentáveis. Nós temos um decreto federal que regulamentou e dá o passo a passo para implementar as licitações sustentáveis em aquisições, serviços e obras, e temos uma instrução normativa do Ministério do Planejamento que também dá esse passo a passo. Além disso, existem manuais disponibilizados pela Advocacia Geral da União, livremente no site, com entendimentos do TCU, mostrando passo a passo para a implementação. Então, quer dizer, tanto para o advogado público quanto para o próprio empresário que queira negociar com o Estado, há uma normativa acessível aí para poder entender como participar de uma licitação dessa, por exemplo, ou como fazer um edital. Já existe, eu acho que nós temos que prosseguir. E prosseguir na própria disseminação desse conhecimento entre os advogados públicos, na disseminação maior também de ferramentas gerais, de manuais gerais gratuitos de sustentabilidade, parcerias entre órgãos públicos, Ministério do Meio Ambiente, outros órgãos federais ou estaduais. Para isso, nós temos muitas capacitações de advogados públicos em parceria, gratuitas aqui no estado e em outros estados também,
porque nós temos que formar uma nova mentalidade e ter a disseminação desse conhecimento com multiplicadores. É um movimento de alguns anos, mas eu acredito que eu espero que daqui a um tempo a gente não fale licitação sustentável, não precise mais da adjetivação. Sim. Hoje a adjetivação é necessária para reforçar o que isso significa, mas daqui a algum tempo o gestor público, o advogado público vai saber que em toda licitação esse olhar, que é um olhar ético pela sustentabilidade como um valor constitucional, ele já vai estar na sua rotina, automatizado, e ao Estado, tanto em gestão pública como em consultoria jurídica, há esse dever, né, Márcia? O dever não no sentido Lógico. de Kelsen, mas no sentido do imperativo mais ético. Esse dever de se apresentar essas ferramentas, de se apresentar essa capacitação para os gestores. Eu sou muito otimista, sou muito otimista. Que bom, eu também sou, viu, Tereza? A gente sempre feliz. acredita que o Estado pode fazer melhor e fará, né? Isso mesmo. Então, eu quero te agradecer demais. Obrigada. A presença aqui no Justificando. Foi excelente falar com você. Esse tema é um tema muito instigante e um tema que certamente deve tomar corações e mentes dos advogados que atuam principalmente na área consultiva dos estados. Muito obrigada. Da União muito e dos obrigada municípios. pelo convite. Quero agradecer a todos que nos assistiram e convidá-los para seguir o Justificando no Facebook e no Twitter e para assinar o nosso canal no YouTube.